Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Essa aqui é a aula de explicação sobre o PDF que eu passei para vocês, classificação do movimento, né? Como é que a gente classifica um movimento? Se ele é progressivo ou é retrógrado. E o que é isso, né? Bom, movimento progressivo. Quando o móvel percorre a trajetória no sentido positivo de sua orientação, o seu movimento é denominado progressivo. Figura 12, gente, tá vendo aqui? O móvel está percorrendo o sentido positivo da trajetória. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o zero, vamos supor que é 1, 2, 3, positivo. Do zero para trás, né? Para essa trajetória para trás aqui, ó, é valores negativos, são valores negativos. Então, ó, o que seria um movimento progressivo? É um movimento na qual o móvel percorre o mesmo sentido, né? O sentido positivo da trajetória, desculpa. É isso? Isso é um movimento progressivo. Ó, à medida que ele a percorre, as abscissas são crescentes e o deslocamento escalar ΔS é positivo para qualquer intervalo de tempo. Claro, né, gente? À medida que ele vai se movimentando, os valores vão crescendo, né? Ó, 10, 20, 30, 40, entendeu? E o deslocamento, né? O deslocamento é o quê? É a posição final menos a inicial. O deslocamento é sempre positivo, sempre maior que zero. Por quê? Ó? Aqui é 20 e aqui é 10. Ó. Posição final menos a inicial, 20 menos 10, dá o quê? Dá 10, né? Sempre positivo, sempre maior que zero. 10, né? O deslocamento sempre vai dar positivo. 10, 20, 30, 40, enfim. 2, né? Isso aqui é um exemplo, né? O ΔS é a posição final menos a inicial. É isso, ó. Como a posição final é maior que a inicial, claro, ó, 20 é maior que 10, ó, né? Então o ΔS vai ser sempre maior que zero, sempre positivo, né? Resulta que a velocidade escalar média é positiva. Claro, né? A velocidade escalar é o quê? É o ΔS dividido pelo ΔT. Se o ΔS é positivo, o tempo obviamente também vai ser positivo, né, gente? O deslocamento foi positivo, o tempo sempre é positivo, né? Então, ó, um número positivo dividido por um número positivo vai dar um valor positivo. Então a velocidade nesse caso é positiva. Ó, como impusemos que não haveria inversão do sentido, podemos estender a propriedade para a velocidade escalar instantânea. Então, ó, no movimento progressivo, a velocidade escalar é positiva. O que é um movimento progressivo mesmo? É um movimento, presta atenção, é um movimento na qual o móvel ele percorre o sentido positivo da trajetória. Ou seja, ó, aqui é a origem, aqui está o sentido positivo da trajetória e cá está o sentido negativo. Então, ó, progressivo quando ele está percorrendo o sentido positivo da trajetória. Bom, o que seria o tal do movimento retrógrado? É o contrário, né, gente? Quando o móvel percorre a trajetória no sentido negativo de sua orientação. O seu movimento é denominado retrógrado. Olha só a figura 13. O que está acontecendo aqui, ó? Nesse sentido aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Da minha esquerda para a direita, tá vendo aqui, ó? Olha o mouse fazendo o esquema aqui, ó. São valores positivos da trajetória. O que o móvel está fazendo? O móvel está percorrendo, ó, justamente o oposto, né? Ele está voltando para a origem, né? Ele está fazendo o sentido oposto à parte positiva da trajetória. Então isso é denominado um movimento retrógrado, né? À medida que ele a percorre, ou seja, à medida que percorre a trajetória, as abscissas são decrescentes e o deslocamento escalar ΔS é negativo. Claro, né, gente? Olha só. Quando ele está voltando, ó, imagine que aqui fosse 20 e aqui 10. Olha só. Ele está saindo do 20 e está voltando para o 10. Ó. Tá retornando, né? Tá indo para o 10 aqui, ó. Os valores estão diminuindo até chegar no zero, no menos 1, menos 2. Entendeu, gente? Aqui era o 20 e aqui 10. Ele saiu do 20 e está indo para o 10. Os valores estão decrescendo, né? Estão diminuindo. E, obviamente, o ΔS vai ser o quê? O ΔS vai ser negativo, galera. Por que vai ser negativo? O que é o ΔS? Aqui era a posição inicial onde ele estava. Ele parou aqui no 10. Aqui é o 20, aqui é o 10. O que é o ΔS? Posição final menos a inicial. 10 menos 20. Opa, 10 menos 20? Isso dá menos 10, gente. Não é isso? 10 menos 20. Então, o ΔS é negativo. E, claro, resulta na velocidade média negativa, não é isso, gente? Por quê? Porque a velocidade média é o quê? É o ΔS dividido pelo ΔT, não é isso? E se o ΔS é negativo, um número negativo dividido por um número positivo, né? Que o tempo, aqui é o tempo, né? É intervalo de tempo, sempre vai ser positivo. Aqui é negativo e aqui é positivo.
a velocidade média vai dar um valor negativo. Entendeu, gente? Do mesmo modo, podemos estender a propriedade para a velocidade escalar instantânea. Ó. No movimento retrógrado, a velocidade escalar é negativa. Galera, por quê? Porque o ΔS, ele é negativo, entendeu? Então fica aqui, ó, menos 10 dividido por 2. Isso dá menos 5 metros por segundo, não é isso? Velocidade negativa. Então, galera, isso seria o movimento retrógrado e progressivo, tá bom? Olha o exemplo, ó. O móvel, ele está percorrendo o sentido positivo da o quê? Da trajetória. Tá vendo aqui, ó? Que a origem da origem para a direita são valores positivos, ó, 0, 20. Então ele está percorrendo, ó, valores positivos da trajetória, tá certo? Ó, questão A. Escreva S de t. O que seria S de t? É a função horária, né? Vamos descrever a função horária? Como é que ficaria? Olha só, exemplo 1. A função horária é descrita por essa equação, né? É a generalização. Então, ó, S igual a S0 mais VT. O que eu tenho que fazer para montar a equação horária desse cara? Eu vou substituir quem? A posição inicial que ele está, que é o quê? S0, então 20, ele está a 20 metros da origem, a posição inicial. E a velocidade, somente isso. A velocidade está aqui, ó, 15 metros por segundo. Então eu montei a equação horária do movimento desse cara, entendeu? Eu montei. E isso, a questão estava pedindo, ó, escreva S de t, ou seja, escrever a função horária para esse movimento específico. Para escrever a função horária, eu vou substituir a posição inicial por 20, né? Por quê? Porque ele estava a 20. E vou substituir a velocidade por 15, né? Por quê? Porque a velocidade dele é 15, tá certo? Então, ó, S igual a 20 mais 15t. Pronto, esse camarada aqui, ó, é a função horária para esse movimento, tá certo? Ó, qual a posição em t igual a 3 segundos? Agora eu consigo calcular. Substitui o t por 3, 3 vezes 15, né? Mais 20 dá 65 metros. Então, quando o cronômetro bater 3 segundos, esse camarada aqui, ó, vai estar na posição 65 metros. A gente está prevendo o movimento dele. Isso que significa é a função horária, prever o movimento, né? Descrever qual é a posição em qualquer instante de tempo. Gente, eu dei uma modificada aqui nesses 140 metros, porque eu tinha errado, né? Não é 100 metros, não, é 140, tá bom? Ó, qual o instante em que S vai ser igual a 140 metros? Como assim S? Qual é o instante, gente, de tempo quando esse móvel estiver a 140 metros da origem? É isso que a questão C está pedindo. Qual é o tempo, o instante de tempo, quando esse imóvel estiver exatamente a 140 metros da origem? É isso, na posição 140 metros. Vai ser o quê? Eu vou substituir o S, né, por 140 e vou fazer a continha, é isso, ó. Esse 20 eu vou passar logo pro lado de cá, né, subtraindo, né, ele tá somando esses termos aqui, ó, eu vou jogar ele para cá subtraindo, ó, tá vendo aqui, ó, 140 menos 20, beleza? Que dá o quê? Dá 120, né? Eu coloquei, eu inverti aqui, né? Dá 120 igual a 15t, né? Eu passei esse 20 para cá, ó, e ficou 140 menos 20, que dá 120, igual a 15t, tá aqui. Agora eu vou pegar o 15 e vou jogar para cá dividindo 120. Tá vendo aqui, ó? Porque eu quero achar o tempo, o instante de tempo. Então vai ser o quê? Tempo vai ser igual, o tempo, né? Vai ser igual a 120 dividido por 15. Isso dá 8 segundos. Ou seja, gente, quando der 8 segundos, esse camarada vai estar na posição 140 metros. A gente acabou de determinar aqui. A gente fez uma previsão. É isso? É isso que a equação, a função horária faz, beleza? Da posição. Isso para quem? Para esse camarada aqui, ó. Quando o cronômetro bater 8 segundos, ele vai estar a 140 metros da quê? Da origem. Ele estando nessa velocidade, 15 metros por segundo. Interessante, né, gente? Muito bem. Exemplo 2, ó. Ele estando a menos 20 metros da origem, ele vai estar o quê? Ele vai estar do lado esquerdo da origem, né? Isso, claro. Ó, escreva S de t. Vamos escrever a função horária para esse movimento? Como é que a gente escreve? A gente substitui, ó, o S0, somente o S0 e o V. O V é 3 metros por segundo, tá aqui. Coloquei 3 no lugar de V. O S0 é menos 20, então coloquei menos 20. Então ficou como? S igual a menos 20 mais 3t. Tá vendo que esse movimento assumiu uma função horária diferente da outra? Tá aqui, ó. O outro assumiu outra função horária, porque é outro movimento. A velocidade é outra, a posição inicial é outra. Tá vendo aqui, ó? Agora a B.
Qual a posição em t igual a 3 segundos? Quando o cronômetro bater 3 segundos, esse móvel aqui vai estar em que posição? Então é só substituir o tempo por 3, né? Tá vendo aqui, ó? 3 vezes 3 é 9. 9, pelo amor de Deus, não vai fazer 20 mais 3 primeiro não. É a multiplicação primeiro, tá bom? 3 vezes 3 é 9. 20 mais 9 dá 29 metros. Então ele vai estar a 29 metros da origem. Quando o cronômetro bater 3 segundos exato, esse móvel aqui, esse carrinho, vai estar 29 metros da origem. Isso é prever o movimento, é a função horária. Ó, qual um instante qual um instante em que S vai ser igual a 130 metros? De novo, né? Quanto que vai valer o tempo quando esse móvel estiver a 130 metros da origem? Quando ele está a 29 metros da origem, o tempo é 3 segundos. E qual que vai ser o tempo quando ele estiver a 130 metros da origem? É isso que a gente vai determinar agora. Substitui o S por 130, né? Faz a continha, né, gente? Claro. Como é que eu vou ter que fazer aqui, ó? Vou achar o T, né? Esse menos 20 eu vou jogar pro lado de cá, né? Trocando o sinal. Ele tá somando, né? Eu vou jogar pro lado de cá, ó, com um sinalzinho de mais, ó. Então vai ficar 130 mais 20, né? Que vai dar o quê? Vai dar 150. E 3T eu só repetir. Agora o que eu vou ter que fazer com 3? Tirar ele do ladinho do T, né? Vai ficar como, então? 3 dividido, né? Vai ficar o 150 dividido por 3, ó. Então o T é igual a 150, pega esse 3, joga dividindo ali o 150. Então fica T igual a 150 dividido por 3, isso dá 50 segundos. Quando o cronômetro bater 50 segundos, esse móvel aqui vai estar 130 metros da origem. A gente está prevendo o movimento desse camarada. Isso é a função horária, tá certo? Então, gente, vocês viram aí como é que funciona, como é que escreve, né? Como é que determina a função horária de um movimento. Eu preciso apenas o quê? Mudar a velocidade e a posição inicial, somente isso, né? Tá vendo aqui, ó, a função horária desse movimento é o quê? S igual a menos 20 mais 3t. A função horária desse movimento aqui, desse móvel aqui, é qual? S igual a 20 mais 15t. Eu só mudei o S0, gente, por isso que eu falei. Coloquem na cabecinha de vocês que as siglas são muito importantes, ó. S0 é o quê? Posição inicial. Então eu mudei a posição inicial, né? No lugar do S0 eu coloquei 20. No lugar da velocidade eu coloquei 15. Por quê? Porque são as velocidades desse móvel, 15 e 20. O S eu deixei, né? E o T eu deixei. Eu só substituí o S0 e o 15. E o V, tá? Então ficou S0 igual a 20 mais 15T, tá certo? Cada movimento vai ter uma função horária diferente, gente. Pelo amor de Deus. Não é isso, ó? Se a velocidade não for igual e nem a posição for igual, né? Tá certo? Então, gente, a gente consegue prever os movimentos, professor, por quê? Porque a velocidade é sempre constante, né? A velocidade não está mudando. Tá vendo? 3 metros por segundo sempre. Por isso que a gente consegue prever aonde esse móvel vai estar, né? Isso é velocidade constante. É o movimento que retilíneo uniforme. É aquele movimento onde a direção não muda e a velocidade é sempre constante. Tá certo? Então, gente, esses aqui são os exemplos, né, que eu quis passar para vocês. E essa é a nossa aulinha, né, de explicação, beleza? Qualquer dúvida, gente, eu vou estar no WhatsApp, beleza? No mais é isso, tá bom?